Olá pessoal, estamos aqui de novo em mais uma live pela The Wine School Brasil, esperando o pessoal entrar aqui. Hoje temos uma live especialíssima para quem gosta de Pinot Noir, para quem não conhece os vinhos artesanais brasileiros, quem quer saber mais sobre os vinhos artesanais brasileiros. Essa é uma live imperdível. Quem quiser tirar algumas dúvidas, Kelly, oi Raquel. André Logaldi, fala André, é nós aí na outra semana. O Marco já pediu para entrar aqui, então a gente já vai... Pode pedir para entrar, Marco, que eu já dou autorização aqui. Deixa eu ver. Fala Zé, oi Regina, o Birajara, beleza Logaldi, é nós semana que vem. Vamos conversar aí. Deixa eu só chamar aqui o Marco. Eu preciso só que o Marco Daniele peça... Clica lá para pedir para participar, Marco. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá conectando. Beleza, olha que sol, hein? Nós vamos aproveitar o pôr do sol. Não sei se não está estourando demais a luz aqui, hein? Tá um pouquinho forte, Marco. Acho que estava no outro ângulo, estava um pouco melhor. Não, é que o sol se moveu, não? Então tranquilo. Não sei bem o que fazer, parece só um pouquinho. Ele não está aceitando o toque aqui para regular a luz. Ó, que paisagem, hein? Não estou entendendo o que houve, não estou mais me vendo aqui. Você inverteu a posição da câmera. Não. Ah, sim, ok, perdão. Pronto, aí. Se você se aproximar mais, não fica tão estourado. Vamos fazer o aí, seguinte. Aí, ó, ótimo. Vou mudar um pouco aqui, ó. Perfeito, tá perfeito. Aí, um pouquinho mais para frente. Cara, boa. Gente, ainda está na posição certa. Bem-vindos a mais uma live da The Wine School Brasil. A The Wine School Brasil, pertencente ao grupo VSX, é uma das provedoras dos cursos W7 no Brasil. Durante essa época da pandemia, nós estamos promovendo algumas lives com personalidades do vinho do Brasil, pessoas ligadas ao mundo do vinho. E como não podia deixar de ser, a gente tinha que convidar uma pessoa que, para quem é wine geek, que nem eu, quem não conhece, quem quer conhecer mais sobre o vinho brasileiro, tem que conhecer Marco Daniele. Marco Daniele tem um currículo longo, então eu preciso pegar uma cola aqui, Marco, você me dá licença, porque o Marco ele foi para Paris no final dos anos 90, você me corrige se eu estiver errado. O Brasil devia ter acabado de perder a Copa para a França, eu imagino. Ficou lá, acabou voltando para o Brasil na sequência e fez o seu primeiro vinho em 2002, porque muito influenciado pela escola francesa desses vinhos, desses vins de garage. O seu vinho 2004 foi o primeiro comercializado. Em 2006, o Steven Spurrier teceu vários elogios para a safra 2006 e ano após ano o Steven Spurrier, quem não conhece, é o editor-chefe da Wine Spectator, uma das mais importantes publicações de vinho do mundo. Perdão, Decanter. Decanter, desculpe, eu errei. E o Mark Williamson, outro nome internacional, também provou um vinho do Marco que foi em 2007, o Prelúdio, e falou que esse vinho definitivamente inseria os vinhos brasileiros no cenário internacional. O Marco também foi convidado recentemente, em 2017, para apresentar os seus vinhos durante a Wine Professional, onde foram degustados vinhos Pinots fora da Borgonha, os 5 maiores produtores que eles selecionaram, e o Marco foi um dos homenageados, um grande trunfo aí do nosso país, uma grande honra para o nosso país, uma coisa maravilhosa. Os vinhos do Marco, inclusive, são propaganda, o pessoal não sabe, em Beaune, onde um vinhateiro, um cavista, que é o Frederic Henry,
fica elogiando e fica oferecendo para os brasileiros que procuram os Pinots da Borgonha. Eu acho que é isso, né, Marco? Muita coisa. Eu não consegui decorar todo o seu currículo. Tá bom. Deixemos assim, Me, tá bom. me diz uma coisa só, dentro desse currículo. Esse primeiro vinho que você fez em 2002, qual que foi? Em 2002 era um Cabernet Sauvignon puro, porque no início dos anos 2000 existia uma corrida a Cabernet Sauvignon no Brasil. Dá a impressão que era um boom de interesse na Cabernet Sauvignon. Era sinônimo de vinho fino. Então era uma uva muito concorrida, os vinhos estavam em alta, era uma moda, e era o que a gente tinha para começar, né, em termos de uvas viníferas. Isso foi mudando ao longo da década subsequente. Mas em Perfeito. 2002 era um Cabernet Sauvignon, 2003 era um Cabernet Sauvignon, meus dois primeiros vinhos, e em 2004, meu terceiro vinho era um Cabernet Sauvignon, 100%. 100% Cabernet Sauvignon. Aí o Marco, não que ele migrou, mas aí ele adicionou. Tem gente tomando fúvia já aqui. Com Opa, que legal. queijo. O pessoal já conhece, ó. Muito legal. O Marco é proprietário do Ateliê Tormentas. Marco, situa o pessoal aí, porque assim, o pessoal conhece a anatomia da França como ninguém, mas a anatomia no Brasil, às vezes, o pessoal não conhece a geografia. Onde que você está? Eu estou em Canela, nesse exato momento, no terraço do ateliê, no terraço da vinícola. Cercado de araucárias aqui, a 750 metros de altitude, está frio pra caramba. Vocês não estão sentindo, mas eu estou aqui. Mas fiz questão de mostrar um pouco das araucárias, um pouco da nossa paisagem aqui, que circunda o ateliê, né? O pessoal já falando que as garrafas deles acabaram, que vai precisar comprar mais. E os vinhedos ficam localizados em vários locais, só para o pessoal entender mais ou menos que localização se é para norte, para o sul, de Porto Alegre, Caxias, só para o pessoal se situar mais ou menos. Nós estamos mais para o norte do Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha, no topo da Serra Gaúcha. E eu trabalho praticamente com duas regiões que eu adoro, que é Campos de Cima da Serra, que é uma região que se estende amplamente daqui de Canela e de Caxias, de alguns municípios aqui do norte até Santa Catarina, até a divisa, onde tem os vinhos de altitude, né? Nós temos vinhos de altitude, então muito bom para Pinot Noir, muito bom para amplitude térmica, para pico de frio noturno, que é muito importante para Pinot Noir, e que se mostra nos resultados, né, que estamos vendo aí. O Monte Alegre Pinot Noir é um vinho que tem uma acidez muito bacana. Dentro do Novo Mundo isso é raro. Exatamente. Consegue-se uma boa acidez, consegue-se uma paleta aromática muito bacana, muito familiar à Borgonha, a quem gosta de Borgonha, quem gosta dessa magia que só a Borgonha tem, que poucos lugares do Novo Mundo conseguiram, de certa forma, tentar interpretar ou tentar se aproximar dessa coisa mágica que a gente não consegue definir, que é difícil de definir, não? Então são duas regiões, basicamente essa e mais para a fronteira, mais ao sul do Rio Grande do Sul, mais na direção da fronteira com o Uruguai, temos regiões interessantíssimas. Então, basicamente, as minhas duas regiões são Encruzilhada do Sul e Campos de Cima da Serra. Encruzilhada do Sul fica no centro, na metade sul, no centro do Rio Grande do Sul. Perfeito. Tem algumas coisas feitas com vinhedos mais meridionais ainda, vinhedos mais na direção da fronteira, da divisa, né? Onde se tem coisas muito interessantes acontecendo, né? Nosso Nebbiolo agora é de Encruzilhada do Sul, assim como a Pinot do Fúvia, Pinot Noir, né? E o Monte Alegre fica próximo ao município de Vacaria, que se chama Monte Alegre dos Campos, a localidade, que safra após safra tem dado resultados muito satisfatórios, muito bacanas em termos de Pinot Noir. Pessoal, vocês devem provar o vinho do Marco, porque
os vinhos são tão perfeccionistas quanto o Marco, porque vocês não sabem o batalha que foi para fazer essa live com ele, porque o homem é muito sistemático, é muito metódico. Isso é uma coisa que, assim, me agrada. Eu, como cirurgião, como médico, eu sou uma pessoa metódica. No mundo do vinho, a gente tem algumas coisas que são importantes, de serem metódicos. E, assim, o vinho do Marco é um espelho do criador dele. É um vinho extremamente... É um craft wine, ele é um vinho artesanal na acepção da palavra. E já remetendo a isso, nós vamos fazer o seguinte, Marco, nós vamos pegar essas uvas dessas localizações que você trouxe para a vinícola e você vai me explicar qual é o seu conceito de vinho natural, respondendo uma pergunta. Vinho natural é bom? Okay, Todo vinho natural é bom? Ou o vinho, para ser bom, tem que ser natural? Sem entrar em muitas polêmicas, eu sei qual é a sua concepção, mas eu queria que você passasse isso para o pessoal, porque eu gosto do jeito como você trata o assunto. Eu gostaria, antes de entrar na resposta, retomando o que falaste antes sobre o perfeccionismo, é engraçado porque nessa live em francês eu abordei a questão, até porque eu estava falando para o público francês, e o Émile Pernod é muito querido dos franceses, é muito querido do mundo do vinho francês, é o pai da enologia moderna, e como eu digo lá naquela entrevista, ele trabalhou muito para a indústria, mas sem esquecer a emoção da arte, da poesia que existe no vinho, né? Sem instrumentalizar a coisa de tal forma a perder a poesia. Muito pelo contrário, era um cara muito poético, muito inspirado, muito espirituoso, e que diz na obra dele que os grandes vinhos se fazem não tem nada que não possa ser melhorado fazendo de uma forma mais primorosa, mais caprichosa. Sempre tem algum detalhe que possa ser corrigido, que possa ser melhorado, seja na posição da câmara, na posição da luz, na posição enfim, do enquadramento aqui, ou na posição que a gente assume ao fazer vinho, né? Então, coisas pequenas coisas fazem grandes diferenças lá no fim, quando somadas, né? Fechando, então, o gancho do Émile Pernod, e voltando à questão da pergunta sobre o que é vinho natural, é isso? E a pergunta é uma pergunta bem capciosa. Se todo vinho, para ser bom, tem que ser natural, todo vinho natural é bom. Sem entrar em polêmica. Tem um lema pessoal meu, né? Não basta ser natural, tem que ser bom, e não basta ser bom, tem que ser natural. Claro que cada um interpreta isso pelo seu filtro interno, né? Eu penso que não se pode apresentar qualquer coisa sob o pretexto de que é natural e, como tal, tem que ser bom, tem que ser aceito como... Não é assim que funciona, né? Eu passei 18 safras evoluindo uma forma de fazer vinho naturalmente sem deixar de ser clássico. Então, mas isso sou eu, isso é o meu estilo. Não estou julgando quem pensa diferente, quem gosta de vinho com uma pegada mais hipster, né? Vinho fermentando em garrafa, turvo, esse tipo de coisa. Tudo é possível, tudo é viável, tudo é questão de gosto, existe público para tudo, existe momento para tudo, existe moda para tudo. Então, quando a gente fala, é muito subjetivo. Eu falo do meu gosto. Eu não posso ver o mundo através dos olhos alheios. E o mundo que eu vejo, o que me dá prazer, o que me atrai, o que me interessa, é o do vinho mais natural possível, mas que não deixe de ser clássico. Então, para tanto, eu, desde o começo, esperei o tempo certo para engarrafar um vinho, jamais engarrafei um vinho antes do tempo, jamais engarrafei um vinho turvo. Os vinhos são todos decantados naturalmente
Então, mesmo com todas as dificuldades do começo, as dificuldades financeiras do começo, eu sempre esperei o tempo certo. E a diferença se vê de várias formas, né? Não só na limpidez do vinho, mas também nesse tempo a mais que nós temos de relação com o vinho em tanque, para saber se ele merece ou não ir para a garrafa, ou se ele precisa de um corte, ou se ele melhoraria com um corte de um vinho mais ácido, com uma acidez mais elevada, ou o contrário, se ele é um vinho que está muito ralo, que está muito baixo em álcool, uma acidez elevada, e se ele não se complementaria melhor com aquele que ficou num tanque, que a maturação foi muito acima, que está com álcool elevado, que está com acidez chata, né? Então, a gente só vai saber isso se der tempo ao tempo de ver esses vinhos se desenvolvendo em tanque ou em barrica, para no final fazer a decisão quando o vinho está pronto. Então, esse é um critério meu, né? Assim, eu gosto do caráter clássico. Então, E você acha que você evoluiu? Já, desculpe te cortar. Em 18 safras, o Marco Daniele evoluiu que nem o vinho dele, de uma forma... Foi tateando e vendo o que era melhor, o que ele gostava mais, ou ele já tinha uma coisa muito definida? Não existe definição. E toda regra fixa, para mim, é burra. Assim como toda unanimidade é burra, né? Então, o que eu percebo é que nessas 18 safras de experiência e de maturidade pessoal, de maturidade técnica e de conhecimento, enfim, de vivência, né, nesse mundo, eu acho que só tem uma regra rígida a ser seguida para o vinho. Tem só uma. Não existe regra. Eu não consigo... É boa, ótimo, adorei isso. Não existe regra. Se no momento a moda é vinho mais turvo, fermentando, pet nat, né, petian naturel e tal, por que não? Por que não? Tem momento para tudo, né? Eu particularmente gosto desse caráter clássico, então eu comecei a usar barrica bem cedo, quando eu decidi fazer vinhos dentro de um espírito, de uma vocação que a gente tem aqui e que permite que cheguemos mais perto da Borgonha em resultado. Para isso eu precisava barrica. Eu sou conceitualmente contra a barrica. Eu acho que barrica vai contra todos os preceitos do vinho natural, porque a possibilidade de contaminação com baixa CO2 é muito maior em barrica. Aquilo é uma proliferação de micro-organismos imensa. E aí o que acontece? A asepsia é feita com SO2 e sempre vai passar umas 5 miligramas, mais ou menos. O vinho nunca vai ser zero. Os vinhos feitos sem adição de SO2, que tem um baixo SO2 endógeno, sempre vão ter um pouco de exógeno, que mesmo se não for feita adição na vinificação, na passagem por barrica vão adquirir alguma coisa se a barrica foi recém feita a asepsia. Mas é pouco, né? É 5 miligramas, 7 miligramas. Mas então ela vai contra o preceito do vinho a zero SO2 para início de conversa, né? Ela facilita a oxidação, o desenvolvimento de volátil, de acidez volátil, de brete, de todas essas coisas, né? Mas ela é fundamental para um certo não sei quê, uma coisa fantástica que tem nos vinhos clássicos que a gente consegue com barrica, que é uma clarificação também mais rápida em função da física, né? Da distância que os sedimentos têm que percorrer de cima até o chão para decantar naturalmente. Então, por essa situação física da coisa, os vinhos clarificam muito melhor em barrica. Existe um aporte também de taninos que ajuda nesse processo. Então, é uma dicotomia, né? Quer dizer, seria ideal não usar a barrica, mas ao mesmo tempo ela dá um toque clássico, ela faz parte da tradição nos vinhos clássicos e ela faz parte dessa busca de tentar fazer pinots mais dentro do espírito da Borgonha,
As barricas são todas, muito bem entendido, muito usadas, né, para que passem pouquíssimo, quase nada de madeira em termos de aromas, mas elas sempre vão passar alguma coisa, sempre tem um toque sutil da passagem por barricas velhas, né? Isso faz parte do estilo clássico que eu busco e que não estou preconizando que deva ser o certo, o correto, até porque, como eu já disse, não existe regra. Perfeito. Marco, esse ponto que você citou é uma coisa muito importante que vai de encontro com a sequência, né? Porque nós estamos falando da vinificação, da técnica, você fez até uma breve análise de SWOT aí, de forças, de fraquezas. Aliás, as fraquezas a gente sabe que existe, comercialmente falando, para vinhos artesanais, com relação a isso, eu não vou entrar tanto aí nessa seara de avaliações de imprensa, mas eu queria explorar alguma coisa que você disse em algumas entrevistas que eu já vi suas, que o vinho nasce lá no vinhedo, não Sem é dúvida, aí. sem dúvida, sem dúvida. Nós somos as parteiras, digamos assim. Mas vai ser a gestação, a boa alimentação da mãe, o amor que a mãe teve durante aquele período, que vai definir, que vão definir que esse bebê nasça com tudo para crescer feliz, para crescer inteligente, para crescer belo, né? Então, na verdade, é lá que acontece tudo, né? É na agricultura, na terra, é no campo, é no vinhedo que nasce um grande vinho. O que nós podemos, humildemente, fazer é zelar para que na cantina não seja destruído tudo isso que a natureza te entregou em perfeição, te entregou uma grandiosidade que foge de todos nós, que tange o divino, né? Que tem aquela coisa da fruta, da flor, das coisas todas que a natureza proporciona. E eu Tem penso... um filho, essa história do filho é muito bacana você falar, né? Porque É, você tem um filho, digamos, mais difícil de cuidar, que seria a Pinot Noir, porque todo mundo lê. Ah, eu estou aqui no livro e falo, nossa, a Pinot Noir é uma uva difícil, brota cedo, amadurece cedo, a casca é fina, ela é sensível à doença. Você sentiu isso na pele em 18 safras aí fazendo? Quanto esse filho seu lá no vinhedo é difícil de cuidar? O que cuidado que você pode falar assim eu, para o eu, eu, pessoal que está querendo entender sobre a Pinot Noir? Assim? eu acho que é assim, é constrangedor porque para nós chega a fruta pronta, né? Bela, maravilhosa, com a sua casca fina, mas o problema da casca fina não é na cantina, é lá no vinhedo. Então, volto a dizer, o mérito é dessas pessoas que investem, que estão no dia a dia do acompanhamento da parte agrícola, né? E da gestação dessa fruta que vai se revelar depois na cantina. Então, eu não digo que não existe intervenção nenhuma. Alguém tem que trazer a uva, colocar dentro do tanque e conduzir a fermentação. Se fosse apenas atirar lá e depois ver o que acontece, não teríamos resultado. Mas é verdadeiro dizer que numa vinicultura sem intervenção, fazemos o mínimo. Fazemos o mínimo. Temos o mínimo de bom senso para seguir certas regras básicas, né, de asepsia, de condução das fermentações, mas realmente o que acontece está lá no vinhedo. Nessa entrevista em francês, eu dei um exemplo que vale a pena, eu acho, trazer aqui. Na verdade, eu faço uma analogia com a fotografia antiga, a fotografia química, não? A emulsão sobre a celulose, que eram os filmes de rolo, de cinema e de fotografia, que trazia em si uma imagem latente. Ou seja, a revelação era simplesmente o processo de... como que eu vou dizer? De descoberta
de algo que estava gravado de forma latente no momento do clique. Mas o que fazia a qualidade de uma bela foto à moda antiga, uma foto do tempo da foto química, não era a qualidade da revelação. Era a qualidade obtida lá pelo fotógrafo, na iluminação, no clique correto, na composição adequada, no enquadramento certo, com a quantidade de luz e qualidade de luz adequada. Isso depois tinha que ser bem revelado. Obviamente, uma revelação descuidada poderia colocar uma obra de arte no lixo. A analogia é perfeita para o vinho, porque acontece uma revelação mágica, é impressionante. Essas uvas, quando chegam na cantina, dificilmente alguém vai conseguir, com 2 cachos de uva na mão, dizer qual que vai dar um grande vinho e qual que vai dar um vinho medíocre. Porque é muito difícil, degustando a fruta, sentir todas essas nuances. A mágica está que depois que o vinho é feito, acontece uma revelação. Num primeiro momento, no fim de fermentação, ainda é difícil analisar o vinho. Ainda é bastante confuso, né? O vinho de uma uva de menor qualidade ao lado de um vinho de uma uva de qualidade máxima, em fim de fermentação, ainda vai ter uma acidez muito alta, taninos muito agressivos, vai ser difícil. Essa revelação vai acontecer ao longo dos meses, dos 3 primeiros meses. E me lembra muito aquele fenômeno da imagem latente num filme. 2 filmes com imagem latente são idênticos, mas depois da revelação vamos ter fotos grandiosas daqueles cliques maravilhosos que tiveram uma boa revelação. Mas a revelação é simplesmente análoga à vinificação, no sentido que ela deve ser precisa, ela deve ser caprichosa, ela deve ser cuidadosa. Mas o grande vinho nasce no vinhedo, assim como a grande fotografia nasce no clique. Só não pode estragar na revelação ou na vinificação aquilo que na sua gênese foi concebido da melhor forma possível. E eu sei que você, como cuidadoso do jeito que é, vai lá, dá uma olhada, vai ver muito bem o que vai entrar dentro do seu vinhedo. Por isso a minha pergunta com relação a esse seu filho. Porque a Pinot Noir, ela é uma uva que ela tem muitas características de dificuldade, não só no vinhedo, como na vinificação. Às vezes as pessoas não sabem disso. Então, o vinhedo, que você acompanha com muito cuidado, e eu sei disso, ele transmite essa sensação, e você tem que saber isso, você tem que conhecer muito bem o que você vai trazer para você vinificar. Senão não faz muito sentido você vinificar uma coisa que você não conhece. Então, é importante, e eu sei que você tem muito trabalho em relação a essa seleção. Uma coisa, falando especificamente da Pinot Noir, eu queria falar do Fulvia 2009, que eu acho que você pode dizer que foi um marco, e queria que você apontasse alguns outros vinhos que estão aí, que podem ser marcos, porque o pessoal está perguntando, o que você acha da safra 2018, que você acabou de lançar, por que você não faz o vermelho sem... Oi, travou a transmissão? Travou um pouquinho, mas já voltou. Tá. Bom, eu não sei se teve alguma coisa que eu perdi nesse final de papo aí, mas assim, em 2006 eu estava apaixonadíssimo pela Borgonha e tinha decidido, é isso que eu quero para o meu caminho. Eu tinha tido a oportunidade de conhecer grandes Borgonhas, Leroy, coisas do gênero. Que mais? Você tem bom gosto, né? Tem uma coisa que o meu amigo Mário Teles falou que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ok, importante ter bom gosto, mas mais importante de tudo é ter amigos ricos. Isso é fantástico. Não adianta ter bom gosto. Eu concordo com você muito, concordo muito com você. Então, eu tive a oportunidade de
começar com o pé direito, conhecendo Louis Trappé, Leroy, essas coisas aí, pessoal de Gevrey-Chambertin e vinhos de Vosne Romanée, aquela coisa assim clássica da Borgonha. Depois eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Louis Trappé, Rateau, Pacalé na Borgonha e entrevistá-los, inclusive, numa viagem para uma revista de São Paulo. Acho que a Paulo, qualidade desse pessoal. Mas em 2006 eu já estava encantado com aquilo e já tinha decidido, esse é o meu caminho. E é um caminho sem volta, seja para o vinhateiro, seja para o enófilo. O caminho da Borgonha eu acho sem volta. Eu não sei se é mera coincidência que todo enófilo começa com vinhos potentes do Novo Mundo, né? Chile, Argentina e tal, aquele álcool, aquele madeira, tanino. E se tudo correr bem, termina na Borgonha e não sai mais. Na Borgonha ele visita o Loire, que é fantástico, o Beaujolais, que é incrível, o Jura, que agora está em alta, né? Me parece que com a maturidade nós vamos para o caminho da leveza, para o caminho da complexidade, da sutileza, né? Mas então em 2006 eu já sabia o que eu queria. Em 2006 eu fui vindicar minha primeira Pinot Noir. E nessa época se achava bacana no Brasil um fenômeno novo, porque até então se chaptalizava às vezes na Serra Gaúcha por dificuldade de maturação, né? E por excesso de produtividade na planta, coisas do gênero, e se descobriu uma região em que isso não era necessário. E não só não era necessário, mas se descobriu que se deixasse um pouco mais na planta, as uvas iam a 14 de álcool potencial, 14,5, 15, 16 de álcool natural, né? Então, naquele primeiro momento, eu acho que o país não estava muito maduro, seja no sentido dos enófilos ainda estarem buscando esses vinhos de teor elevado de álcool, ou dos próprios vinícolas tentarem fazer isso para ficar dentro de uma moda do Novo Mundo, que era uma fórmula comercial que dava certo, né? Mas como eu já tinha essa paixão por vinhos mais delicados, mais sutis, esse meu primeiro, de um vinhedo sensacional, esse meu primeiro Pinot Noir, quando eu fui fazer a medição do teor de açúcar do mosto, eu me assustei, né? Tinha passado da maturação, a distância é muito grande, eu tinha ido visitar o vinhedo, estava ok, e dias depois aconteceu um calor imenso naquela safra, e estava quase perto de 15 graus de álcool potencial mosto dessa uva. Então eu desisti do meu projeto de fazer um Pinot Noir naquele ano, e essa Pinot Noir entrou no corte de um vinho chamado Tormentas 2006, que tem Pinot, Merlot, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet no mesmo corte. Ficou muito legal o resultado, o vinho fez muito sucesso, mas não era o que eu queria. Eu fui conseguir novamente tentei em 2007, não ficou legal. Em 2009 eu consegui o ponto de maturação que eu queria. Eu consegui acertar as coisas para fazer o Fulvia 2009, que do meu ponto de vista foi um divisor de águas. Eu não quero ser pretensioso de forma alguma, mas eu pessoalmente não me lembro nesse período da história do vinho brasileiro. Eu não me recordo de ter visto no Brasil algum projeto preocupado em fazer um Pinot mais sutil, mais delicado, mais dentro do espírito da Borgonha, né? Tinha muita coisa estilo Novo Mundo, assim, e eu acho que esse vinho foi o primeiro que cumpriu esse ímpeto que eu tinha de fazer algo dentro do espírito da Borgonha. Talvez por ignorância eu não conheço, talvez existisse mais gente fazendo isso, mas eu não é do meu conhecimento. Então, talvez esteja aí o grande sucesso que esse vinho teve, que foi uma página virada na história do ateliê imensa, talvez na história do vinho brasileiro, não sei,
porque desde lá até aqui não parou de crescer a reputação, o prestígio desse vinho. Esse vinho foi colocado na roda com Romanée Conti, com Richelieu, com grandes apelações da Borgonha, várias vezes, várias vezes. Eu confesso que sou um pouco outsider, eu não sei o que acontece no mercado, eu não sei o que os outros fazem. Eu vivo numa vida em que o tempo é muito curto, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu cuido de muitas coisas no projeto, desde a comunicação até a vinificação, passando por elaboração dos rótulos, do site, do material, das fotos, dos filmes. Então, eu confesso que eu não consigo acompanhar o que acontece no mundo do vinho, né? Mas o que eu sei é que de lá para cá essa efervescência em torno do Fuvia Pinot Noir, e depois veio o Monte Alegre Pinot Noir, que é um... Então eu queria que você já comentasse sobre esse vinho que eu estou aqui, que é o Monte Alegre Pinot Noir. Ele está cerca de 500 ou 600 quilômetros distante do vinhedo do Fuvia, não? Então nós temos aí uma mesma vinificação, uma mesma estrutura, o mesmo objetivo meu, que é sempre aquele de ficar em torno de 12,5 de álcool, para preservar a acidez, para preservar a vivacidade da fruta, frescor, aquele nervo, aquela tensão que eu acho que um vinho desses precisa, aquele esqueleto com uma certa eletricidade, Era isso que eu ia falar. Esse vinho ele é muito vivo, assim, ele é muito vai um pouco além da acidez, assim. Para que a gente tem uma tensão assim mais latente, assim. É fundamental não deixar a maturação ir muito além. Quando se começa a perder acidez, começa a perder estrutura fenólica, então é bom colher a fruta num ponto que ela, como fruta, está ainda cumprindo aquele papel vital de se proteger das intempéries, dos ataques fúngicos, né? Então a planta está com esses polifenóis em alta, que são as defesas naturais tão importantes quando me perguntam por que os meus vinhos são tão europeus, por que os meus pinots são tão estilo Borgonha e tal, né? Mas não são os meus pinots, não é eu que faço assim. Eu volto a dizer, o nosso papel é ridiculamente secundário. O que nós temos que cuidar é para não estragar na cantina o que veio perfeito, e também fazer uma boa escolha do momento exato de colheita, né? Porque assim como uma manga é uma fruta maravilhosa quando ela está crocante, quando ela tem toda aquela vida ainda dentro dela, e depois que passa de um certo ponto de maturação, ela começa a fermentar, começa a dar uma agulha na língua da fermentação, já muito doce, já passando do ponto, já passando de madura, já cumpriu a função vital dela, e a natureza está jogando ela no chão para a perpetuação da espécie. Então eu acho bacana trazer essa vida nos vinhos de um ponto de colheita em que a fruta ainda está exuberante, ainda está tensa, né? Ainda está se defendendo das intempéries. E eu sempre digo que se existe um caráter europeu nos meus vinhos, não é porque eles são os meus vinhos, mas é porque eu estou seguindo uma vocação do nosso terroir. E qualquer um que fizer vinhos seguindo a vocação do nosso terroir vai ter vinhos, sim, de vocação muito europeia. E o André já pergunta aqui, você acha que os seus vinhos, com relação à evolução dele, evolução em garrafa, pelo que você consegue provar do Fuvia, ainda que ninguém mais acha, né? Quem tem não quer me vender, eu vou garantir a minha caixa de 2015, que esse Monte Alegre está ótimo, mas o Fuvia 2009 virou assim mosca branca, não dá para encontrar. O que você diz da evolução dos seus vinhos que você pode acompanhar em relação... Não vou fazer comparações com Borgonha, estou falando dos seus vinhos. A partir do momento porque as coisas são todas coligadas, a resposta ela está
ela está ligada de uma forma coerente a tudo que nós estamos falando aqui. A partir do momento que eu reconheço que o nosso clima e nosso solo tem vocação, é capaz de produzir vinhos de vocação europeia, isso não acontece na cantina, isso acontece na natureza. O nosso regime de insolação não é... Nós não produzimos vinhos do semidesértico, como a boa parte do Novo Mundo faz, né? Nós temos chuva, nós produzimos vinhos de chuva. Eu sempre falo em vinhos de chuva. Por quê? Porque os grandes vinhos do mundo são vinhos de regiões onde chove. Concorda comigo? Bordeaux, Borgonha, Piemonte, Itália, enfim. Né? O que acontece? Onde chove, quer me parecer que a planta tem que desenvolver defesas contra os ataques fúngicos que vêm dessa umidade. E criando essas defesas, ela sobe em polifenóis, a cor é privilegiada, a acidez é privilegiada, são todos esses suportes da longevidade natural de um vinho, que é a acidez. Na Borgonha é a acidez. Na Borgonha, a longevidade se dá pela acidez, não pelo tanino. Né? Então, a acidez, junto ao tanino e junto ao álcool, são o tripé. Né? Os polifenóis, acidez e álcool, são o tripé da longevidade. Então, nós temos isso, porque eu arrisco a dizer porque aqui chove. A planta se defende contra isso, sobe em polifenóis, nós temos vinhos de longuíssima guarda. Nós temos, talvez, um pequeno problema de acidez, se a gente for pensar na escola clássica, e pensar na Borgonha, pensar na França, na Itália, mas que eu tento solucionar de forma natural, fazendo 2 pontos de colheita. Em geral, eu faço uma primeira colheita para assegurar vivacidade, frescor, acidez, fruta crocante, né? Que vai passar para os vinhos, isso que a gente tenta traduzir por nervo, tensão, essa coisa elétrica, essa vida, né? E é impressionante, Marco. É impressionante o que o Monte Alegre tem disso que você está falando. Eu acho que só bebendo, gente. Na verdade é que não dá para dividir com vocês. Porque além disso, esse vinho tem um rótulo lindo. Essa é uma foto sua? Tem uma foto minha feita de um museu em Garibaldi. Me fugiu o nome agora. É um nome italiano, enfim. É um museu da imigração italiana em Garibaldi. É lindo, o rótulo é maravilhoso. Eu procuro trazer, paisagens nossas, não? Seja paisagens urbanas, rurais, ou nossas paisagens mesmo, nossas árvores. Eu tento trazer esses elementos do Rio Grande do Sul para os rótulos. Então... é lindo. E, gente, assim, você degustar esse Pinot Noir, eu vou falar porque eu conheci o vinho do Marco numa degustação de Borgonhas. Eu te mandei a foto, você viu o que a gente tinha na degustação, né? Tinha Chezot, tinha Saint-Vivant, da DRC, tinha Leroy, e quando abriram o Fulvia, que tinha ficado em segundo ou terceiro lugar lá, eu olhei e falei assim, que é isso, né? Ou da onde vem? Então, eu fui atrás, fui descobrir mais coisas, a gente conversou na escola, falando, não, eu tenho que fazer uma live com esse cara. E a próxima coisa é visitar você, porque, gente, é impressionante. Não é, desculpe, Marco, eu vou usar um termo meio chulo, não é puxa-saquismo, já te falei isso em off, vou falar aqui ao vivo, e eu não degustei um Pinot Noir no Brasil aqui assim ainda. Então, quem tiver oportunidade, quem conseguir, corre lá no site, não vou fazer propaganda, mas o Marco conversa com vocês. Marco, eu queria perguntar também sobre o projeto dos novos vinhos, com relação a esse Nebbiolo, porque Nebbiolo é a uva que fica pau a pau comigo ali. Eu adoro o Barolo, adoro o Barbaresco. Eu queria saber o Nebbiolo, queria saber os outros planos que você tem aí. Antes de entrar na Nebbiolo, só para complementar a história da longevidade, que eu não sei se ficou bem respondida ou se ficou no ar. Eu tenho o meu primeiro vinho de 2002, que está maravilhosamente bem, com baixíssimo SO2. Eu tenho vinhos a 0 SO2, que eu não sei se tu estás degustando aí o Prelúdio, que chegou aos 13 anos de idade, cada vez melhor, com
com 4 Para quem está conseguindo ver aqui, é o Prelúdio 2007. né? Esse já pode até falar um pouco dele, Marco. Esse vinho tem 4 miligramas de SO2 total, ou seja, é zero tecnicamente. Né? 4 miligramas de SO2 total é zero. Existe sempre uma formação de SO2 endógeno, não? Mas ele chegou cada vez melhor, mas ele tem uma estrutura tânica que suporta muito bem. Ele tem uma boa acidez e uma boa estrutura tânica. Então, para responder à pessoa que perguntou sobre longevidade, eu diria Foi que o André Logaldi, da ABS. por nós termos essa vocação europeia que se justifica pela insolação, nós temos nuvens, né? No deserto não se tem nuvens, o sol bate direto na fruta, a fruta é mais cozida, a maturação é mais fulminante, mais rápida, né? Seguidamente se tem a maturação dita tecnológica, ou seja, o açúcar sobe lá em cima sem que a fruta tenha uma maturação boa fenolicamente, quer dizer, semente, né? Engaços. Então, nós temos, acredito eu, em função do regime de insolação, nós temos nuvens que fazem com que nossa maturação seja um pouco mais lenta, um pouco mais controlada, um pouco menos intensa em termos de radiação de luz solar sobre a fruta, porque alguma explicação tem que ter para nós conseguirmos fazer pinots com esse perfil que não existem no Chile ou na Argentina, por exemplo, né? E não sou eu que faço isso dentro do ateliê. Volto a dizer, é a nossa uva que tem essa vocação. Se não está sendo bem explorada, essa vocação é em função daquela fórmula comercial, digamos, mais fácil da maturação prolongada, que gera aqueles vinhos mais alcoólicos que o mercado gosta tanto, né? Mas não é a nossa vocação, não. Nós somos, dentro do Novo Mundo, uma exceção. O Prelúdio já foi prova disso várias vezes, passando por Bordeaux tranquilamente, né? Em provas às cegas. E eu diria que a nossa longevidade é muito boa em função do fator acidez e carga fenólica natural dos nossos vinhos, né? Não, Mesmo não, sem... não... Agora, Pode continuar, desculpa. voltando para a questão da Nebbiolo, então o Fúvel 2009 foi um divisor de águas, eu acho, na história do ateliê. Não vou arriscar dizer na história do vinho brasileiro, embora eu tenha situações vividas com ele que me fazem crer que realmente foi importante para a nossa história, né? Uma delas foi essa homenagem na Holanda, em 2017, mas acredito que agora, em 2020, o Nebbiolo 2018, que está sendo lançado, o primeiro Nebbiolo, porque quase todo mundo, que nem eu, apaixonado pela Borgonha, é apaixonado pelo Piemonte, né? Sujeito que é apaixonado por Borgonhas é apaixonado por Nebbiolos, por Barolos, por Barbarescos, Gatinaras, Valtellinas. Os Bs, né? Borgonha, Bordeaux, Barô. Exatamente. A elegância mágica que se consegue em vinhos de Pinot Noir, que os franceses, que não tem como definir, é quase indefinível a magia de um grande Pinot Noir. É algo impressionante. Enquanto os Bordeaux tendem a uma certa linearidade, nós vemos na Borgonha uma coisa mágica. Então, é uma sutileza de diferença entre uma apelação e outra, entre um produtor e outro, mas sempre guardando aquela elegância e aquela magia que os franceses chamam de vins aériens, vinhos aéreos, vinhos etéreos, vinhos que flutuam, né? Isso, fora da Borgonha, se encontra um pouco no Piemonte com a Nebbiolo do Piemonte. Eu não digo exatamente aquela do Barolo, que faz vinhos elegantes, mas que são rústicos, que às vezes precisam de 15, 20 anos para começar. Aí o sujeito, depois de 20 anos, vai provar, chega à conclusão, abrir cedo demais, precisa mais 20. Então, é a maneira como é vinificado o Barolo, né? A maneira como é extraído, o tempo que fica em barrica, e barrica nova. Mas a Nebbiolo em si tem essa magia, de certa forma, essa elegância que me remete muito a Pinot Noir. E por ser uma outra paixão na minha vida, decidi fazer há muitos anos
e consegui fazer o primeiro em 2018, de um vinhedo sensacional brasileiro, em Encruzilhada do Sul. E 2018 ficou 2 anos em barrica, foi engarrafado recentemente. E acredito será o próximo divisor de águas na história do ateliê, depois do Fúvia 2009. Ou seja, Ele não está disponibilizado ainda, né? não, ele vai ser disponibilizado, ele já está engarrafado, mas será disponibilizado dentro de uns 4 meses. A pressa é inimiga da perfeição, a gente sabe. E partindo de você, eu não poderia esperar outra coisa, né, Marco? Só uma coisa, tá ficando meio escuro. A gente poderia, não sei se a gente poderia ir lá, tipo, dar uma paradinha, a gente entra de novo na live, com você lá dentro. O que que você acha? Pode ser. Pode Pode ser. ser, pessoal? Eu vou dar uma paradinha, porque o Marco tá escuro, eu não estou conseguindo ver direito você. E aí você aproveita e mostra pra gente lá dentro, o seu cantinho. Eu sabia que isso ia acontecer, mas a gente arriscou, né? Não, tem problema, ficou ótimo. Do pôr do sol na Serra Gaúcha. Então eu vou fazer um encerrar aqui e eu já chamo de novo de lá de dentro. Quanto tempo você já está lá dentro? Não, em 3 minutos já está montado lá. Então, pessoal, é 3 minutos, é pai bola, que nem fala o outro. Valeu. Voltem já. Até já.